Deus do céu. Olá, galera. Tá torto. Estamos aqui. Aê! Agora não tá mais torto. Aí, galera, estamos aqui para começar mais uma live. Que vocês possam nos acompanhar. E que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ser impactados com o amor dele, tá bom? Testa o som. Tá bom. Oh, meu Deus do céu. Aí, galera. Calma aí, galera, vamos testar o som aqui. Fale alguma coisa. Alguma coisa. Olá, galera. Show Tá de bom. bola. Jesus. Tá bom. É bom. Que legal. Tá bom? Tá. Tá bom. Tá bom. Tu começa? Você começa. Ai. Então, hoje nós vamos falar de uma pessoa muito especial. Jesus. A gente vai ler hoje o nosso texto. A palavra de hoje vai ser baseado no texto de Mateus, capítulo 1 e capítulo 2. Já vou ler inteiro, depois eu falo o que Deus colocou no meu coração. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Precisa ler tudo isso? Na verdade, você ia começar onde você programou, né? Opa! Então, Mateus 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz em um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, e a quem pôs o nome de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Como Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir um rei, partiram, e eis que a estrela que viam no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino.
E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e imenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão lhe informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o teu menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs ele, tomou o menino e sua mãe, e regressaram à terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Ai, cansei. Credo? Então, como a gente leu, a gente vai falar de Jesus, mais precisamente sobre o nascimento de Jesus. Acho que esse capítulo não pega a parte quando o anjo vai até Maria e o anjo fala para Maria que é para ela não temer, porque ela foi escolhida por Deus para gerar o Filho de Deus. Ela iria gerar um menino, só que naquela época, quando o anjo veio, ela era noiva de José. Eles ainda não tinham relações de casados. Então a Maria, quando ela ficou sabendo, ela temeu, mas ela confiou em Deus. E o anjo veio e falou para ela que ela tinha sido escolhida, que ela ia gerar um filho, e que naquele filho ela ia colocar o nome de Emanuel, Deus conosco. E o tempo passou e Maria foi e José ficou sabendo, e José então, para não difamar Maria, José resolveu deixá-la escondido, até ninguém saber, esconder. E daí então o anjo foi até José e falou para José que Maria havia sido escolhida e que aquele filho que ela estava gerando não era para José temer, porque era concebido pelo Espírito Santo. Em sonho. Foi em sonho, isso aí. E, sabe, Maria, ela foi escolhida por Deus. Entre muitas mulheres, Maria foi a que Deus escolheu. Então, Maria tem um neném em Belém. Só que Jesus era rei. E Maria vai para ter um neném em Belém. E ela bate em várias portas e ninguém tinha lugar para acolher eles. Ela bateu em várias casas, batia em vários hotéis daquela época.
e não tinha ninguém o acolheu. Eles foram em um lugar e a pessoa falou que ela tinha um lugar. Mas era na estribaria, era com os animais. E Maria então aceitou e eles foram. E Jesus nasceu numa estribaria. Jesus, ele foi enviado por Deus. A sua missão na Terra era amar. E ele amou enquanto ele viveu aqui. Ele amou, ele amava todos, ele curava doentes. Só que a sua missão mais especial era dar sua vida por nós. Jesus, ele foi, acho que, a pessoa mais legal. Acho não, ele foi a pessoa mais bondosa, a pessoa mais legal, a pessoa mais amável que já existiu e que existe. Jesus, ele foi enviado por Deus para nos ensinar o que é o amor. Jesus era o amor naquela época. Jesus, ele foi enviado para... Jesus fez muitos milagres, curou muitas pessoas que necessitavam, curou muitas pessoas que já sofriam com problemas anteriores. Jesus foi uma promessa que Isaías, no livro de Isaías, já fala já que Jesus, que uma virgem conceberia um menino que seria chamado Emanuel, Deus conosco. E Jesus, ele veio para nos perdoar de todos os nossos pecados. E ele veio, morreu de cruz, e voltou com o Pai para o céu, o qual ele está agora, sentado à direita de Deus, nos observando, e continua nos amando incondicionalmente. Jesus é, como eu sempre costumo dizer, Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele está ao lado do Pai, rogando por nós. Ele é o nosso advogado, o nosso juiz. E sabe, Jesus, ele se entregou em meu lugar, se entregou em seu lugar, e ele não, eu acredito que ele não tenha se arrependido por causa disso, sabe? Mesmo sabendo de tudo que a gente faria, mesmo sabendo de tudo que a gente faz, ele foi até o fim, por amor a nós. E esse amor continua vivo até hoje. E ele está conosco, em nosso coração, nos olhando, nos cuidando, nos protegendo e nos amando. Isso aí. Então, eu vou falar um pouquinho também. Eu vou entrar em algumas outras partes, a princípio, desse próprio nascimento de Jesus e de como aconteceu isso. Mas antes disso, nós temos que falar um pouquinho sobre João Batista, que era aquela voz que clamava no deserto, né? Quem anunciou Jesus e disse... aquele que batizava antes de Jesus mesmo, dele souber da existência de Jesus, tanto que igual quando os que acompanhavam João chegaram para ele e perguntaram, disseram, olha, tem alguém que está batizando lá e tal. Aí ele disse, mas é para isso mesmo que eu vim, eu viria depois dele para anunciar a sua chegada. E a gente tem que analisar um pouquinho mais desse nascimento de João Batista, até para a gente conseguir entender um pouquinho porque que às vezes a gente lê tanto a Bíblia nesses aspectos e acaba lendo sobre Isabel, sobre Zacarias, sobre Cântico de Maria, sobre, enfim, qual a necessidade disso está na Bíblia. E como eu venho dizendo há um tempo, e sei que vários outros pregadores também dizem isso, a Bíblia, ela é a revelação de Jesus Cristo, né? A gente não pode
vamos dizer assim, não usar ele entre aspas, né, como centro da Bíblia. E é isso que a gente vai aprendendo a fazer com o tempo. Quando a gente tem um encontro real com Jesus Cristo, a gente vê que tudo que a gente lê sobre ele ou o que ele disse é realmente isso que a gente tem que dar valor. E se faz algum sentido, por exemplo, alguma coisa que estava lá no passado, se faz sentido hoje na concepção que Jesus deixou pra gente sobre qualquer assunto, sobre a lei, por exemplo, né? Enfim, qualquer outro assunto, né, que ele veio a falar, que ele veio nos trazer bastante ensinamentos. Bom, em Lucas, no capítulo 1, a gente sabe que teve aquela parte que na Bíblia live passada a gente já falou que ele estava escrevendo com a preocupação de escrever a alguém o Evangelho, então a passar os ensinamentos, e era meio esquisito isso porque a gente acredita que a Bíblia ela ela é divinamente inspirada por Deus, mas tecnicamente Lucas tinha um destino dessa mensagem, era para alguém que ia continuar mandando essa mensagem para outras pessoas, para diversas pessoas, aliás, nesse caso para uma, mas para que essa pessoa passasse essa mensagem para outras pessoas e que a gente conseguisse hoje ter nas nossas mãos o Evangelho de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo, igual tinha falado no início. Então no capítulo 1, já não vou ler do comecinho, mas depois ele entra ali na história de Zacarias e Isabel, mas no capítulo 1, no versículo 1 já começa: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Aqui a gente vê que, além de ele escrever diretamente para uma pessoa, ele acaba revelando para a gente também que outras pessoas tentaram escrever o Evangelho, outras pessoas tentaram escrever palavras sobre Jesus, sobre o Verbo encarnado, para que tenhas plena certeza de verdades que foste instruído. Então, no caso, a preocupação dele era real, tanto que ele escreveu relatos que às vezes só apareceram no próprio evangelho dele no caso, né, que ele escreveu. Então, se a gente olhar algumas passagens, a gente vê que só no evangelho dele, só no que a gente tem aqui, às vezes é o que realmente, vamos dizer assim, aparece. Em outros evangelhos a gente encontra talvez um complemento, ou talvez não encontra essa parte, e é mais ou menos isso que a gente vai abordar também. Então, no versículo 5, fala: nos dias de Herodes, né, da Isileu lá, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso, que era onde a galera não tinha acesso aberto, vamos dizer assim, né? Mas aconteceu que ele podia entrar lá. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Daí que surgem várias metodologias também sobre intercessão, né? E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e em muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos,
converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para casa. Então ele saiu do templo, né? E assim como o anjo tinha dito, ele não falou nada, no caso. Ele acenou e a galera, como estava intercedendo, estava esperando com que ele saísse de lá, de repente, com a mensagem do Senhor, com uma palavra para eles. E ele acabou acenando e tal, e não revelou nada a eles, pelo menos naquela passagem, ou pelo menos naquele momento. E até acontecer o que nós vamos ver lá para frente, demorou um pouquinho ainda. Então, passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Bom, essa parte da Isabel a gente tem que entender, porque lá no futuro elas vão se encontrar e tudo isso vai se encaixar mais ou menos. Mais ou menos não, tudo se encaixa, só que com um pouquinho mais de trabalho e a gente analisando, né, as diferentes partes do Evangelho. No versículo 24, ainda do capítulo 1 de Lucas, no versículo 26, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, que foi mais ou menos o que a Daís explicou, né? E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegre-te, muito favorecida, ou em outras passagens, salve agraciada de Deus. E existem diferentes traduções para essa parte, né? O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Bom, se a gente analisar até aqui a parte dessa palavra, nós olhamos que, igual a Daís falou, o anjo Gabriel apareceu para Maria e revelou a ela que ela teria um filho, e ela ficou meio confusa, porque ela não tinha tido relação com nenhum homem. E ela estava prometida a José, mas mesmo assim eles não tinham tido relação. E ela ficou preocupada justamente porque nós às vezes lemos até terminar o capítulo e disse: nossa, que legal essa história. Mas a gente acaba não analisando os contextos da época. Se a gente analisar um contexto vamos dizer assim, do que a gente está vivendo aqui. Se chega uma mulher e diz ali fora, que diz assim: eu estou grávida do Espírito Santo agora. O que você iria pensar? Bom, o problema
é que na nossa sociedade isso tanto ia fazer, ela teria que sustentar esse menino, beleza e tal, talvez ela teria os pais que iam apoiar ela, só que ao contrário do contexto da época, isso é totalmente diferente, isso é totalmente, não, é uma coisa que não é aceitável. Uma moça que estava prometida ao seu marido, ficar grávida do Espírito Santo, até onde não se sabia do que ela estava falando, disse, nossa, mas como assim, né? Sendo que seria uma coisa impossível de acontecer, que não foi impossível para Deus. Mas ele tentou reconfortar ela, onde ele colocou também, além dessa promessa do menino de nascer e tal, e dela ficar grávida, ficar cheia do Espírito Santo e conceber esse filho, ele deu à sua prima Isabel também um filho também. E assim, ela pensou também, nossa, se fosse eu ia pensar, meu Deus do céu, mas essa mulher, ela já está numa certa idade em que ela era considerada estéril, e a gente sabe que nos dias de hoje uma pessoa com mais idade, ela tem muitos perigos para conceber um filho. Então geralmente depois de uma idade já é até indicado a não ter filho mais, né, no caso. E enfim, e assim vai, né? Existem vários outros pontos que também uma mulher de mais idade não pode ter filho. Mas no caso, para ela também deve ter pensado, poxa, mas essa mulher, ela já é velha, já não pode ter filho, e ele disse que ela vai ter um filho, esse anjo, ou ele tá maluco ou eu tô maluco. Provavelmente foi o que ela pensou, mas não é o que está escrito aqui, né? Mas enfim, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, continuando no versículo 39 e 40 ali em diante, no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou, aqui fala cheia, aqui fala possuída, mas a gente sabe que o Espírito Santo não possui, né, determinados acontecimentos, até porque a gente precisa de consentimento para que isso aconteça. Mas em diferentes passagens ele fala cheia do Espírito Santo. Exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque são cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. A gente vê que esse encontro foi muito importante e até reforçou, vamos dizer assim, algumas outras palavras no passado, onde dizia que ele seria grande. Por exemplo, ele acusou que o ventre ficou pulando, vamos dizer assim, né? E isso coloca bastante das palavras que já foram ditas, que ele seria cheio do Espírito Santo já dentro do ventre, né? E, enfim, em várias outras comparações. E a gente vê Maria com... Eu acho que pelo menos ali naquela hora, mesmo ela crendo, né? Ela tendo certeza ali, ela ficou meio tranquilizada agora com o que ela foi lá, viu Isabel, e Isabel foi lá e falou para ela, falou todas essas coisas, e que ela ficou provavelmente um pouco mais tranquilizada com isso. E Maria tem eu não sei como é que pronuncia, Magnificat, não sei, mas o Cântico de Maria, no caso, né? Então ela fala assim, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade de sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa.
Se a gente olhar, Maria realmente estava muito tranquilizada. Ou se você olhar com um olhar de vamos dizer assim, não acreditar muito nas coisas que acontecem com Maria, até por causa dos contextos atuais de hoje, se você olhasse assim, já dava para ver, ou essa criatura aqui confia muito em Deus e na palavra e tudo que aconteceu, o que provavelmente aconteceu, porque se foi com ela, ela sabe, né? E se você olha e diz, ou ela está muito louca, porque lá naquela época ela ainda falou assim, no versículo 48, né? Ela fala, porque contemplou na umidade da sua serva. Aí começa, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Aqui já começa a acabar com um pouquinho da religiosidade que a gente tem sobre da reforma protestante para em diante, no caso, em que se começa a ter, vamos dizer assim, uma grande raiva sobre Maria. Uma grande... As pessoas, por exemplo, quando ouvem Maria, já começam, meu Deus, pelo amor de Deus, não sei o que, e Maria e tal. E aqui acaba com, vamos dizer assim, muitos preconceitos que a gente tem sobre Maria. Até porque ela pode ter sido a mulher escolhida por Deus, aconteceu todas essas coisas, e dentro da palavra de Deus, dentro do Evangelho de Lucas, está escrito isso. E muitas pessoas, vamos dizer assim, não suportam ouvir alguma coisa de Maria, mas sobre Lucas tudo bem, sobre Marcos tudo bem, sobre Jó tudo bem, sobre Davi tudo bem, sobre não sei o que tudo bem, blá 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 tudo bem. Enfim, sobre todos os outros personagens bíblicos que a gente, vamos dizer assim, dá uma ênfase grande. E eu vejo que hoje na Reforma Protestante a gente não dá muito valor, vamos dizer assim, a Maria, que foi a mãe de Jesus terreno. Então, se a gente olhar mais para frente, ali teve o nascimento de João Batista, né? Bom, eu vou ler essa partinha aqui, é curtinha. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu a sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então ele pediu uma tabuinha e escreveu João a seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Bom, a gente vê o cumprimento do que o anjo também falou, vamos dizer assim, para Zacarias no templo naquele dia, e que isso foi, vamos dizer assim, revelado a ele, e desde lá então ele estava mudo e não falava, e nessa parte da Bíblia a gente consegue ver que tudo se cumpriu do que já tinha sido falado, no caso, né? E ele até fez um cântico, né? Mas a gente não vai dar muita ênfase agora para ele, até para a gente não se prolongar muito. E quando a gente vai para o capítulo 2 de Lucas, aqui a gente já tem o nascimento de Jesus Cristo, que foi o que a Daís leu em Mateus capítulo 1, do 18 ao 25. Então, essa outra parte ela acaba complementando um pouquinho a outra, mas a gente nota que no crescimento de Jesus, ele passou por diversas coisas. Por exemplo, a circuncisão, que era, vamos dizer assim, lei naquela época. Então, depois dos 8 dias, ele foi circuncidado, e foi lhe dado o nome de Jesus. Mas justamente foi interessante que eles passaram por um, como é que é o nome, recenseamento, e tiveram que levar ele a Belém, né? Como a Daís tinha falado, que daí eles não achavam ninguém e tal. Mas enfim, e lá foi dado o nome dele de Jesus. E quando a gente olha para a história de Jesus, ela fica um pouco, vamos dizer assim, muito difícil de acontecer, vamos dizer assim, duas vezes. Alguns estudiosos, eles colocam, vamos dizer assim, a chance de acontecer com alguém todas as coisas
que aconteceu com Jesus, não digo para que nasça um novo Jesus, mas para que até as profecias do Velho Testamento se cumpram em uma pessoa, eles não conseguiram achar um número específico em que isso seria traduzido, em que isso aconteceria de novo. Então, se a gente começar a olhar os contextos históricos do Velho Testamento com a chegada de Jesus, a gente pode achar, vamos dizer assim, um pouquinho mais de luz, até mesmo para que a nossa fé cresça, porque muitas vezes nós nos desacreditamos da nossa fé, porque nós achamos que a Bíblia é mentira, que ela foi escrita por homens, porque não sei o quê, enfim, várias coisas que provavelmente você que está na fé já escutou e talvez você já duvidou mesmo de todas essas coisas que a gente tem falado, de algumas coisas que acontecem na Bíblia. Até porque, se a gente olha, não é comum essas coisas acontecerem, não é possível às vezes, né? E até mesmo como a Bíblia relata, que o que parece impossível, né, diante do homem, é possível para Deus. E quando a gente olha todo esse nascimento de Jesus, nós vemos... Eu fico limitado a ficar parado só naquela relação de Maria, vamos dizer assim. Eu fico dizendo, poxa, naquele dia, naqueles tempos, ela ter tamanha limitação em poder ter esse filho, vamos dizer assim, e tudo acabou dando certo, tudo encaixando. Quando a gente olha para que Jesus vai crescendo no templo e tal, a gente olha, vamos dizer assim, que teve uma pessoa que principalmente seguiu Jesus ali e tal, que estava meio oculta nessa história, que era justamente Maria. Às vezes a gente acha ela em alguns versículos, em algumas partes da Bíblia, e justamente a gente não fala muito dessas partes, porque, igual eu disse, depois dessa reforma, vamos dizer assim, protestante, as pessoas acabaram, vamos dizer assim, tendo um pouquinho de... Como é que eu vou dizer? Preconceito com Maria, justamente porque dentro de algumas doutrinas de outras igrejas, elas acabam, vamos dizer assim, crendo mais em Maria do que em Jesus. E sendo que, se a gente estudar, vamos dizer assim, a própria doutrina dentro esse tipo de doutrina, uma delas, por exemplo, não vê Maria como sendo maior do que Jesus, mas sendo Maria como aquela que aponta o que nós devemos fazer. Porque a gente vê várias pessoas, a gente vê na Bíblia ali, a gente vê Jó, mas Jó foi lá, arrebentaram com a vida dele lá e tal, e ele adorava Deus, não sei o que, ele adorava Deus, mas a gente às vezes, por causa de um pouquinho, a gente já não adora tanto assim. A gente vê, Davi fez isso aqui, cara, e foi lá e não sei o que e tal, e a gente acaba notando muito mais pessoas assim nesse sentido do Novo Testamento, e a gente acaba às vezes colocando elas mais superiores até mesmo que Jesus. Mas a gente não tem um exemplo digno, vamos dizer assim, de como a gente pode ser crente em Jesus Cristo, a não ser pelo que a gente acaba entendendo da essência da mensagem e lendo as epístolas de Paulo e tal, onde fala sobre o comportamento, onde fala como nós devemos agir, mas são todos, vamos dizer assim, textos que podem nos ajudar a seguir um caminho, mas necessariamente a nossa luz, a nossa orientação, o nosso único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Então é nele que a gente tem que firmar a nossa fé. Bom, continuando de Maria, a gente vê que esse aspecto de nós não entendermos algumas doutrinas acaba nos deixando com mais preconceitos ainda. Quando tiveram as bodas lá em Caná da Galileia, onde acabou o vinho e a mãe de Jesus chegou para ele e disse assim, olha, acabou o vinho e tal, o que a gente vai fazer? E ele respondeu, né, um tanto jeito meio... pareceu meio estranho e tal, ele disse, mas o que eu tenho contigo, mulher... ainda não é chegada a minha hora. E ela na hora percebeu e disse, olha, façam tudo o que ele mandar. Quando a gente olha para esse aspecto, Maria revelou mais ou menos o que a gente tem que tentar fazer, pelo menos, né? Que é fazer tudo o que ele disser.
né? Tanto que daí lá eles encheram, né, os vasos lá e tal, e né, os botijões lá e tal, e como é que é o nome daqueles trecos lá que eu esqueci mesmo? Talhas, isso. E daí encheram aquilo lá e serviram lá para o que ele era mesmo? Uma das pessoas que estava lá na festa, ele disse, nossa, mas geralmente as pessoas servem... Convidados. Mas sim, mas tinha um tiozinho, né, principal. Mas ele falou, nossa, geralmente a galera, as pessoas, mestre-sala, tem outras traduções, né, mas tem outra coisa que eu queria lembrar, mas não lembro. Mas o mestre-sala e tal ofereceram para ele e disse, nossa, mas geralmente eles distribuem o vinho bom no começo e depois o vinho mal, mas o vinho ruim, ou o vinho de baixa qualidade, no caso, né? Mas eu vejo que vocês guardaram o melhor para o final. Então, percebe-se, né, que ao decorrer da festa, a galera bebeu todo o vinho e daí quando chegou na hora quando chegou mais no finalzinho ali que acabou o vinho e tal, justamente já teriam sido servidos até mesmo aqueles vinhos que eram de baixa qualidade. E só sobrou a água então. Então Jesus mandou, né, encher esses talhas e tal, e enfim, aconteceu tudo isso que aconteceu. E eu vejo dentro da doutrina, de algumas doutrinas, essa explicação dizendo que Maria não dizia para vocês olharem para ela e vamos dizer assim, endeusarem ela, mas ela justamente apontava o caminho, que é isso que algumas doutrinas pregam. Nós sabemos que desde as profecias de Isaías até o nascimento de Jesus, as coisas foram dificilmente, foram quase, vamos dizer assim, inacreditáveis de acontecer. E quando foi tudo se acontecendo, um livro aqui que a gente tem aqui e outro livro que a gente tem lá, explicando um pouco, era justamente para aqueles que não criam começassem a crer justamente em Deus. E nós sabemos que Jesus ele foi rejeitado por muitos. Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Mas mesmo assim, ele foi até o final porque ele precisava cumprir, vamos dizer assim, essa missão. Ele teria poder, vamos dizer assim, para não precisar fazer todas essas coisas, mas assim como estava na sua palavra, e assim como estavam as suas promessas diante dos profetas, diante de tudo que já tinha acontecido, essa palavra precisaria ser cumprida, a não ser que ele fosse um tirano malvado que fizesse as coisas, vamos dizer assim, ignorando as coisas passadas, né? Mas enfim, quando a gente olha de novo para esses aspectos das coisas que aconteceram com Maria, a gente vê nessa relação que a gente deve um pouquinho começar a pensar e começar a conhecer as outras doutrinas que são pregadas por outras igrejas e tal, ou por outras, no caso, instituições, religiões, até mesmo porque se a gente tem a Bíblia e de repente uma tem um pouquinho mais de livro que a outra, existem os apócrifos e tudo, mas são coisas que talvez a gente precisa ler, precisa entender, justamente para a gente conseguir conviver com as pessoas que estão à nossa volta, porque o preconceito, talvez com outras religiões, se torna, vamos dizer assim, grande demais e nós acabamos nos afastando, sendo que o que Jesus falou pra gente não era pra gente fazer guerra, fazer várias coisas. Assim como a Daís terminou falando ali, ela falou que o propósito dele, que ele veio, era justamente para que a gente amasse as pessoas. Até porque nem ele mesmo veio para julgar, que o maior problema com a gente está no julgamento, né? E, enfim, eu vejo que algumas doutrinas, continuando nesse aspecto, né, de Maria, elas são muito apegadas com Maria justamente por causa dessas relações. Existem outras que vê Maria como sendo a nova Arca da Aliança. Existem algumas que eu ainda não compreendi, não entendi ainda. Mas, enfim, existem algumas que até fazem um sentido muito legal para a gente compreender o que estaria, vamos dizer assim, a respeito que a galera comenta bastante sobre idolatria, sobre o que não é idolatria. E às vezes esses pontos eles acabam, vamos dizer assim, afastando bastante pessoas. Quando a gente vê explicações sobre teologias vamos dizer assim, ao redor de Maria, a gente vê as pessoas
criando outras, assim como nós também criamos, né? Porque às vezes nós somos bastante religiosinhos, vamos dizer assim, e criamos outras teologias dentro disso. Mas quando a gente olha, por exemplo, para Maria em si, a gente vê uma mulher que foi, vamos dizer assim, escolhida por Deus, que dentro disso ela teve Jesus, mas dentre todas essas coisas ela sofreu um monte de coisas justamente para ter ele. E foram crescendo, e até mesmo a gente nota a preocupação dela em outros aspectos. Por exemplo, em certa parte do texto aqui, ela, enquanto ele pregava, um dia, se eu não me engano, ele voltou para casa e como estava juntando muita multidão e tal, eles não pararam nem para comer. E daí quando a mãe de Jesus ouviu isso e tal, ela justamente foi lá justamente para prender ele. Disse, esse menino tá, né, ele não come, não bebe, alguma coisa, né, a gente tem que prender. Tanto que a resposta dele, ela é um pouco, vamos dizer assim, também estranha essa relação. Só que se a gente analisar, não é uma questão de ódio, não é uma questão de excluir, mas ela chega para lá e diz que queria falar com ele e avisam ele, olha, tua mãe tá aí fora, o que nós devemos fazer? Ele disse, minha mãe. Daí quando ele fala, olha para aquelas pessoas estando diante a multidão que ele estava ensinando lá e tal, e ele fala assim, eis aqui a minha mãe, os meus irmãos, a minha irmã, mas era dentro de vamos dizer assim, de um contexto em que ele queria justamente colocar a gente, vamos dizer assim, como não separando os seguidores de Cristo dos não seguidores de Cristo, mas justamente colocando a gente dentro da casa do Senhor, assim como ele já havia anunciado outras vezes, até quando ele era menino e José e Maria não entenderam, quando ele falou, no meu lugar é aqui na casa de meu pai. E eles não entenderam muito bem na época. Mas enfim, todas as coisas foram acontecendo e nós vemos Maria, vamos dizer assim, num aspecto mãe. E é justamente no aspecto que a gente menos enxerga ela. Até mesmo as doutrinas que pregam ela, vamos dizer assim, em intercessora ou em alguma coisa assim. Ela sendo mãe de Jesus, ela teve alguns desafios durante o tempo. E depois que passou mais um tempo, que aconteceu tudo que a gente já sabe que aconteceu de Jesus, ou que a gente vem sabendo, estudando e descobrindo, lá na cruz também, você acha João, enfim. Está aí em João, né? No capítulo 19. A gente vê que, por exemplo, ela foi uma mãe que, poxa, ela teve que se ver o filho, nossa, torturado, ver o filho diante de uma cruz e justamente a gente não dá uma ênfase grande para o que ela também suportou. Porque a gente pode dizer, nossa, essas pessoas, algumas pessoas da Bíblia perderam também entes queridos, mas quando a gente olha para ela, necessariamente a gente não vê o sofrimento ou tudo que ela passou, porque justamente a gente está circulado por esses preconceitos que a gente tem, né? Então, no capítulo 19, no versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. E é justamente isso. Quando a gente vê, por exemplo, uma mãe que ter corrido aquele risco de ter esse filho, naquela época onde, bom, ainda a gente vê bastante preconceito com as mulheres, e principalmente em algumas regiões do nosso planeta, né? E até mesmo a gente vê na sociedade, por exemplo, a gente está falando aqui do Brasil, né? Mas no Brasil já teve vários preconceitos, principalmente no passado, e ainda tem, né? Sobre a mulher, sobre gravidez, sobre aborto, sobre várias outras coisas. Enfim, a gente não vai entrar em nenhum desses aspectos. Mas a gente vê que ela estava
estava vendo Jesus sendo crucificado, né? E Jesus mostra ainda mais o seu amor com ela quando ele fala: eis aí o teu filho e eis aí a tua mãe. E no versículo 27 ali ele fala, né, que dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa, justamente porque naquela época aconteciam problemas em relação a, vamos dizer assim, enquanto as mulheres, que era uma bagunça, vamos dizer assim, e se de repente não tivesse algum controle, as mulheres eram tomadas como escravas, justamente como escravas. Daí dentre isso já iam para rumos diferentes. Mas enfim, então João me recebeu, né, na casa dele, e ela o acompanhou, né, até que ela morresse. Mas no caso, aqui quando a gente vê na Bíblia, e isso eu pergunto para você que está assistindo, a gente não... Quando a gente lê a Bíblia com o aspecto de uma pessoa só, a gente acaba notando algumas coisas que elas são boas para ensinar, igual a própria palavra fala, né? Toda palavra é boa, né? Divinamente inspirado pelo Espírito Santo, boa para corrigir, para ensinar. E a gente olha a tamanha persistência de Maria em cuidar da vida, por exemplo, da vida do seu filho. Assim como a gente vê muitas mães hoje em dia que se sacrificam muito pelos seus filhos, né? Inclusive, quando eles fazem coisas que parecem erradas para elas vão atrás, fazem de tudo geralmente para ver eles bem. E e quando a gente vê esse crescimento de Jesus até a hora da sua morte, a gente vê que Maria ficou com ele. E mesmo assim, quando ele foi crucificado, né, ele ressuscitou no 3º dia e tal, foi encontrado por Maria Madalena, né? Isso. E logo depois disso, ele retornou, enfim, aconteceu várias coisas com os discípulos entre eles, porque Maria ficava meio oculta nessa história, né? Mas no caso principal seria que quando ele subiu aos céus para ficar à direita de Deus, né, no caso, ele falou que desceria sobre a gente um Espírito, o Espírito Santo, que viria glorificar a ele, no caso, né, a Jesus. E eu vejo também outras doutrinas que explicam essa parte em si como da intercessão de Maria, justamente para nessa parte de intercessão, vamos dizer assim, né? Sendo que algumas mulheres, né, se reuniam, né, com os homens lá para orar, no caso, né? E eles ficaram aguardando a vinda do Espírito Santo, né, que foi promessa de Jesus Cristo. E ela estava junto. E eu vejo, vamos dizer assim, algumas doutrinas também usando, lógico, não falando, né, de distorcer alguma coisa assim, né? Não é essa a questão. Mas usando essa parte também, justamente para falar, vamos dizer assim, do poder intercessório de Maria. E o problema, vamos dizer assim, maior é que seria que se a gente acreditar, aí vem da minha interpretação e de algumas pessoas que eu conheço já, né? Se eu interpretar ela com o poder de ser intercessora depois da morte, eu posso interpretar, vamos dizer assim, qualquer pessoa com o poder, vamos dizer assim, intercessor. Mas quando a gente olha para a Escritura, a gente vê Jesus dizendo que quando nós oraríamos uns pelos outros, nós seríamos curados. Quando nós oraríamos ao Pai, segundo a sua vontade, nós iríamos conseguir o que a gente pedisse, no caso. Só que muito disso acaba sendo levado justamente para uma pessoa, para aquela pessoa, talvez para o que Paulo, talvez para o que Pedro dizia, e acaba se minimizando o que Jesus fala. E às vezes a gente acaba, vamos dizer assim, minimizando até mesmo quem é Jesus na própria palavra. E isso é um problema muito grande, porque quando a gente vai pregar numa igreja, quando a gente vai falar do amor de enfim, quando a gente vai pregar a palavra, o problema é que a palavra, ela, às vezes, a gente começa a falar de muitas outras coisas, enfim, assim como, por exemplo, hoje eu falei de Marias, justamente para
para a gente ter uma ideia mais ampla sobre a palavra, sobre que aconteceu, sobre o que ela passou, sobre né? Enfim, aconteceram outras coisas também, né, que se deduz por ela ter acompanhado João, mas enfim, quando a gente dá uma ênfase muito grande a outra pessoa que não seja de Jesus na palavra, a gente acaba, vamos dizer assim, ocultando ele da mensagem, sendo que as boas novas e o evangelho que a gente tem que pregar é justamente Jesus Cristo, o seu nascimento, as profecias, os seus milagres, quem ele era, como ele recrutou os discípulos, quais foram os milagres que ele fez, o que ele encorajou a gente a fazer, o que ele nos encoraja a fazer até hoje. Dentro do aspecto psicológico, ele tem relevância para, vamos dizer assim, ensinar alguém. Enfim, a gente pode analisar várias coisas de Jesus Cristo, mas a gente não pode se perder justamente em focar muito numa palavra, vamos dizer assim, que seja adjacente, porque eu quero falar, vamos dizer assim, de prosperidade, porque eu quero falar e não tem nada errado de a gente falar isso, mas a gente tem que prestar bastante atenção no que Jesus falou, né? Ele disse para a gente não acumular tesouros na terra, acumular eles no céu. Ele nos ensinou outras coisas, vamos dizer assim, que a gente não precisava ser focado. Porque quando a gente trabalhasse, vamos dizer assim, conquistasse alguma coisa, ou que a gente, né, vamos dizer assim, tivesse um cargo melhor, seria para ajudar as outras pessoas, enfim, e tudo isso. O problema maior é justamente a gente tirar Jesus dessas palavras. Porque se a gente pensar num tempo em que a gente precisava fazer alguma coisa para que Deus fizesse outra, e a gente trazer isso para o contemporâneo, a gente não dá valor nenhum à cruz de Cristo ou ao que ele viveu, o que ele nasceu e o que ele nos ensinou. E acaba ficando muito longe do que talvez ele gostaria que nós pregássemos. Então, no começo da mensagem a gente falou ali, né, que a Bíblia ela é a revelação de Jesus Cristo. E através dele a gente vai ter justamente esses ensinamentos e essas propostas que a gente tem para a vida. E, né, assim como ele afirmou que ele é o caminho, a verdade e a vida. E através disso eu acho que, se você crê nisso, no caso, é aonde você deve andar. Beleza? Então, assim como você pode ter uma opinião diferente, a Daís pode ter uma opinião diferente aqui, né? Eu nem perguntei nada para ela em si de Maria, mas, por exemplo, eu tento analisar muito sobre o que a teologia ensina, mas não como aquela coisa fechadinha, mas como um aspecto de repente, mais social, mais... no caso, por exemplo, o que a gente faz em relação a isso? O que a gente faz em relação a isso? Porque nós ficamos com o olhinho tapado para algumas coisas e não abrimos para outro. Então, justamente, dentro dessas doutrinas que são desenvolvidas em algumas religiões, a gente tem que ter algumas preocupações. E, principalmente, nós que seguimos a Cristo, nós temos que ter uma preocupação muito grande se a palavra que a gente tem entregado é uma palavra de Jesus Cristo, se não precisa ser, né, necessariamente do Novo Testamento, mas se ela tem uma relação, gente, com o que Jesus Cristo ensinava. Porque se eu disser para vocês que os celeiros de vocês vão ser cheios, que não sei o que, isso acaba se tornando, opa, é muito beleza isso aí, não sei o que e tal. E a gente começa a fugir um pouquinho do que é o Evangelho em si, né, do que seria a humildade, do que seria a compreensão, que seria a mansidão, e acabamos, vamos dizer assim, criando um outro evangelho. Nós estamos, vamos dizer assim, colocando, igual Paulo corrige sobre a circuncisão lá e tal, da galera e tal, colocamos uma lei de Deus sobre a salvação em cima de outras coisas. E afastamos cada vez mais a palavra de Jesus Cristo do próprio evangelho. E ele acaba sendo só mais um personagem, e a gente acaba transformando ele, infelizmente, em só mais um personagem desse livro, onde ele não... Ele fez isso, fez aquilo, fez isso e tal, mas o que importa em relação a tudo isso sou eu. Ou é o meu... como é que eu vou dizer?
a minha vida, no caso, né? Ah, eu sou seguidor de Jesus Cristo, mas eu só sigo a Ele se eu tiver isso. Ou só sigo a Ele se eu tiver isso. Ou só oro quando estou no templo. Eu só oro quando faço isso. Enfim, e pra gente não entrar em outros assuntos, mas enfim, a gente tem que dar muita atenção sobre o que a gente fala de Jesus Cristo, ou o que a gente fala do Evangelho, ou o que é o Evangelho. Se a gente souber já o que é o Evangelho, já é um grande passo já pra gente não se perder muito. Quer falar alguma coisa? Então, tipo, só pra terminar, justamente quero pedir perdão pra vocês se de repente eu ofendi alguém com a mensagem de hoje e tal. Mas necessariamente, igual eu falei no passado, essa questão de intercessão, essa questão vamos dizer assim, a gente orar para alguma pessoa que já morreu, ou enfim, essas coisas assim, gente, olha, com a palavra eu só consigo responder sendo que as palavras de Jesus, né? Que a gente vai orar ao Pai. E assim como foi pregado pelo nosso amigo ontem, né? A gente vai orar para ele com o famoso Pai Nosso, né? Que a galera fala, e às vezes não fala justamente por essa questão doutrinária. Mas no caso, o que a gente pede é o que seja feita a vontade dele, né? A gente está aqui fazendo mais um Bíblia Live, mas não é para que a gente apareça, é para que um pouco mais da palavra dele apareça. E eu sei que essa palavra ela pode servir muito para muitas pessoas, porque as pessoas justamente têm dúvidas sobre o que acontece. E elas não procuram ler, não procuram saber muitas vezes. E eu sei que tipo, você deve estar achando, nossa, mas lógico que eu procuro, eu leio a Bíblia, eu não sei o quê. Mas, poxa, eu li a Bíblia hoje, em algumas partes ali que eu não voltava fazia um tempinho, e disse, poxa, como é que eu não pensei nisso? Como é que eu não liguei isso com isso? E justamente são partes do Evangelho, e eu creio que, segundo o Espírito Santo, ele vai conceder a você a sabedoria, se você pedir a Deus, e justamente nessa sabedoria você vai conseguir entender um pouquinho mais da palavra, de fazer ligações entre o Velho e o Novo Testamento, sobre quem a gente deve adorar, quem a gente deve seguir. E mais uma vez, então, né, minhas humildes desculpas às pessoas que de repente seguem uma outra religião ou uma outra direção, mas eu creio que mesmo a gente tendo opiniões diferentes, a gente vai viver nesse mesmo planeta aqui, a gente vai de repente sentar, vai comer junto, a gente vai às vezes conversar sobre isso, né, sabendo que não seja uma discussão vã, mas enfim, dentro do nosso meio aqui a gente sabe que nós não somos perfeitos, que só houve um santo nessa existência, né, sendo que ele se fez existente, porque segundo agora as teologias que eu tô, né, Deus não existe, mas que ele, se desse a existência, ele seria um ser limitado. Mas no caso ele está fora, atemporal, né, está fora do tempo, ele é dono do tempo, tem o tempo em suas mãos. Enfim, mas não vamos entrar nisso, porque senão vai prolongar um pouquinho mais. Então, galera, se foquem, tipo, se vocês querem uma dica minha, uma direção, eu creio que se vocês olhassem um pouquinho mais para o significado da cruz, para Jesus Cristo, para o que ele ensinou, o que ele deixou para a gente, nós nos tornaríamos cada vez mais, vamos dizer assim, seguidores dele, do que apenas membros de alguma instituição. Não tem nada errado você ser membro de uma instituição. O problema é você estar dentro de uma instituição que segue Jesus Cristo, que prega Jesus Cristo, que foi levantada por Jesus Cristo, quem sabe, e não segue Jesus Cristo, e você não segue Jesus Cristo. Esse talvez seria o maior problema. Pode crer, galera? Isso aí? Quer falar nada? Certeza? Tá gripado? Então tá bom. Você vai lá desligar? Não. Tá bom, vou lá então. Galera, muito obrigado. Então compartilhem o vídeo se vocês acharem que vai ser útil para alguém. E se tiverem alguma dúvida, vocês sabem que vocês podem estar mandando mensagem, a gente vai conversar sobre o assunto. E mais uma vez, obrigado por vocês estarem assistindo aí, beleza? Logo logo o vídeo vai ser postado em outra rede social. E vai estar mais fácil assistir, porque às vezes no Face ele dá umas travadas dependendo da tua internet e tal, e não da minha também, né, mas no caso, né, geralmente quando a gente está assistindo dá aquelas travadinhas, principalmente se a gente está fazendo mais coisas durante a gente está olhando aí. E, enfim,
vocês estão aí com o Facebook, vocês estão aí com o YouTube, vocês têm outras redes sociais. Galera, vocês que seguem a Jesus Cristo ou que não seguem, busquem saber quem é Ele, e de repente você pode estar aí fazendo um videozinho, mandando uma palavra de Deus para alguém, mandando quem sabe um estudo sobre alguma coisa que, por exemplo, a gente não falou, você acabou percebendo de uma outra forma, enfim. É isso aí, a gente está aí para aprender, a gente está aí para espalhar a palavra de Deus. Pode crer? Dá um tchauzinho aí.